O título do estudo de hoje é: Depois de 6.000 anos, está chegando o sétimo milênio. Não há dúvida de que o número 7 é o número de Deus, chamado número da perfeição, e nós já vimos e vamos rever hoje que do Gênesis ao Apocalipse tudo termina no sétimo. Então esse é o padrão que Deus estabeleceu, e só que quando nós falamos do sexto milênio e que virá o sétimo, aí muitos não querem aceitar. Entende que o padrão é esse é o padrão que Deus deixou na sua palavra, de que o final chega no número 7. Então não há dúvida de que também nós podemos entender que o milênio, o último milênio, 1000 anos no céu, faz parte de um sétimo milênio. E esse sétimo milênio é que vai seguir o sexto milênio. E quando fugir esse padrão, não tem como. Talvez as pessoas que não querem que Jesus volte, por tanto tempo que já esperamos, mas se está na palavra de Deus, precisamos aceitar. Antes, nós sabemos que a Igreja Adventista está realizando a Conferência Geral em 2025, lá na cidade de St. Louis, no Missouri, nos Estados Unidos, e o título lá é Jesus is coming, I will go. Ou seja, Jesus está voltando, eu vou. É como se a gente diz, Maranata, o Senhor logo vem. E quem dera, quem sabe nós podemos agora também passar a usar esse novo chamado para nós, Jesus está voltando, eu vou. E foi eleito nessa conferência geral o pastor brasileiro Ayrton Keller, eleito o presidente da conferência geral, o presidente da Igreja Adventista Mundial, nos próximos 5 anos. E no sermão dele de abertura, aliás, no sermão de sábado, ele então transmite essa mensagem. Observe que é uma mensagem que está sendo dita por vários pastores, inclusive pastores fora de nossa igreja, sem ser adventista, também estão falando a mensagem de que nós somos a última geração, nós somos o povo que vai fechar o capítulo final deste mundo. Então precisamos entender que Deus, quando manda uma mensagem, ele vai mandar por várias pessoas em diferentes lugares. E observe o que ele nos diz nessa mensagem. Essa é a pergunta para nós. Este é o nosso chamado para continuar a história como protagonista do capítulo final da história de Deus desse mundo. Quanto mais de perto o plano do Novo Testamento for guiado, seguido no trabalho missionário, mais bem-sucedidos serão os esforços empreendidos. Enquanto o livro de Atos celebra as bênçãos da chuva temporã, este é o tempo da chuva serôdia. Nosso foco precisa ser a preparação final deste mundo para a segunda vinda de Jesus, avançando com os pés no chão e os olhos fixos no céu. Então perceberam que ele deixa bem claro que nós, quem sabe que se Deus permitir e quiser, sejamos os protagonistas da história final desse mundo, os protagonistas daqueles que vão trazer, ou transmitir a última mensagem da Igreja de Deus. Ele fala de que espera que a chuva serôdia venha então como o último Pentecoste, para que o povo de Deus seja habilitado então a transmitir ao mundo a última mensagem, e assim Jesus venha. Essa realmente é a mensagem de quem está percebendo de que estamos na reta final, de que nós estamos no fim. Nessa mensagem, o pastor Ayrton Keller, ele fala de que um dos objetivos da Igreja Adventista Mundial é que até 2030, 70% de nossos missionários estejam na posição da linha de frente. Ou seja, vamos estar numa batalha, o Evangelho contra eles, mas o Evangelho não contra, mas a favor, para salvar o mundo. E que 70% dos missionários adventistas a nível mundial estejam nessa linha de frente, principalmente nos lugares onde o Evangelho não está muito
ou não tem sido, né, muito alcançado, como por exemplo lá na Ásia. E ele ainda fala de que da geração Z. Geração Z, nós sabemos que o A, né, a primeira letra, e o Z é a última. Então, a última geração. E essa última geração, ela está procurando um grande sentido para a vida. Ou seja, é a última geração que está procurando o sentido. E esse sentido nós sabemos que é Jesus, que precisa ser apresentada a essa última geração, a geração Z, que é a última geração que estará em pé aqui nesse mundo quando Jesus voltar. O pastor Odailson Fonseca, também um pastor nosso brasileiro, ele esteve lá também fazendo um sermão lá na conferência geral. Foi no sermão do sábado à noite que ele estava lá pregando. Então também ele transmitiu uma mensagem muito interessante para nós que estudamos, que entendemos a cronologia e sabemos que realmente estamos no final do 6º milênio e que em breve se iniciará o 7º milênio. Escute o que ele disse. Um adventismo com os pés firmados no alicerce da verdade, os joelhos dobrados em humildade, os braços estendidos em solidariedade, os olhos nos horizontes da imortalidade e o coração batendo no ritmo da eternidade. Até que finalmente sejamos um só povo, uma só Bíblia, uma só missão, um só movimento, uma só mensagem e, se Deus permitir, uma última geração. Amen. Amém? Please. Se Deus permitir que sejamos, né, que nós sejamos a última geração, foi isso que ele transmitiu. E é isso que nós estamos sentindo na reta final desse mundo, de que nós somos a última geração. E uma vez terminado o 6º milênio, haverá 1000 anos no céu. Porque Deus aí está mostrando claramente de que ele conclui com o 7, né? Ele poderia, Jesus vir, já resolver tudo, mas haverá um período de 1000 anos, porque aí completa o 7º milênio e então depois começa a eternidade no novo céu e na nova terra. Também eu quero informar vocês que nós, um pastor adventista, né, Edmir Tavares, que ele é do distrito de Camaragibe, que faz parte aqui da UNEB, da União Nordeste Brasileira, na Associação Leste Pernambucana. E esse pastor também, na pregação do sábado pela manhã do dia 5 de julho de 2025, ele também expressou essa mesma convicção de que nós sejamos a última geração, ele falando, né, nas palavras dele, que esperaria que o novo presidente, pastor Ayrton Keller, ele então fosse o último presidente da igreja, né, porque já que a próxima conferência vai ser em 2030. Escutemos o que ele diz. Deixa eu dar uma informação para vocês. A Igreja Adventista do 7º Dia Mundial se reuniu essa semana e escolheu um novo presidente para a Igreja Adventista do mundo inteiro. Vocês souberam disso aí? Vou pedir para colocar aí na tela. Está aí o novo presidente mundial da Igreja Adventista do 7º Dia. É um brasileiro, o pastor Ayrton Keller. Foi JA aqui na União Nordeste Brasileira e é um marco histórico, né? Um brasileiro ter sido escolhido para ser o presidente mundial. Vamos orar por este homem, para que Deus dê sabedoria para ele, para a equipe que ele escolher, para liderar a igreja, porque se Deus quiser, irmãos, eu falo isso aqui com emoção, se Deus quiser, este será o nosso último presidente. E Jesus voltará a essa terra, colocará um ponto final na história do sofrimento da humanidade. Amém? Então percebo que, embora esses pastores acima, né, tanto Ayrton Keller como o Odailson Fonseca, o pastor Edmir Tavares e outros pastores, tanto adventistas como não adventistas, estão expressando uma verdade, embora não tendo conhecimento da cronologia. Mas se essa verdade está sendo expressada é porque Deus assim quer que seja. E no estudo que já tivemos, né, o padrão divino de Deus dos 6 e termina no 7º, nós vimos que Deus estabeleceu esse padrão desde a criação.
onde ele fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou, no 7º veio o descanso. Nós vimos também que os 6 primeiros patriarcas, Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalel e Jared, eles morreram, mas o 7º ele não morreu. Enoque está vivo no céu até hoje. Então é um padrão que Deus estabeleceu, que o 7º é o número, é o último, né, e aonde Deus então resolve, trazendo a salvação, o descanso, a paz e a união com Ele. Das 6 festas judaicas, a última, que é a 7ª, que é a festa dos tabernáculos, ela terá seu cumprimento na vinda de Cristo, porque ela representa a morada com Deus. Quando nós sairemos de nossas casas e iremos morar com Deus, né, no tabernáculo divino. Porque durante as festas do tabernáculo, todos os israelitas saíam de suas casas e iam morar em tendas ou em barracas, em cima do telhado, ao lado, mas era o tempo que eles não moravam nas suas casas. Saíam de suas casas para morar nas tendas ou barracas ou tabernáculo. Então é quando nós iremos sair de nossas casas para morarmos no céu com Jesus. Moisés, ao pé do monte, Deus quando chamou Moisés, ele teve que esperar 6 dias ao pé do monte Sinai. Somente no 7º Deus o chamou para subir e encontrar-se com ele. Então essa foi mais um padrão divino, e ele continua, né? Durante o ano sabático, se um hebreu se tornasse escravo, né, um judeu ele só poderia ser escravo durante 6 anos. No 7º ano ele teria que ser liberto, teria que ser obrigatoriamente, porque Deus assim ordenou. Então um escravo hebreu nunca jamais podia ser mais do que 6 anos. O 7º ano é o ano da libertação, assim como também era o descanso da terra no ano sabático, né? 6 anos era para semear a terra, e no 7º ano era o ano de descanso para a terra. Também quando foi para tomar Jericó, o povo teve que arrodear Jericó durante 6 dias, e somente no 7º dia que a cidade caiu, e Jericó, então, com a queda de Jericó, permitiu o povo de Deus entrar e tomar posse da terra prometida, porque Jericó aí representava o obstáculo que impedia do povo de Deus avançar. Também já vimos que a rainha Mai Cruel, que era a Thalia, ela dominou o povo de Deus por 6 anos. A Thalia, no sentido aqui profético escatológico, representa a Babilônia, a mulher que domina o mundo. Mas no 7º ano, ao toque de trombetas, foi anunciado e apresentado o verdadeiro rei, que foi Joás, que libertou o povo de Deus da opressão dessa mulher. E então essa é uma representação de Jesus ao vir, né, no romper do 7º ano e nos levar para o céu para morarmos com ele os 1000 anos. Então, continuando esse padrão, o próprio Jesus, durante a transfiguração, ele disse antes que acontecesse que alguns dos discípulos não morreriam sem primeiro ver o Filho do Homem, né, ou seja, Jesus vindo em sua glória. E aí Pedro, Tiago e João subiram ao monte e viram Jesus resplendente, cheio de glória, e junto a ele Moisés e Elias, representando os salvos que estarão mortos, mas que ressuscitarão como Moisés, e os vivos que serão transladados, transformados no abrir e piscar de olho como Elias. E ali estava uma representação da vinda de Jesus, como Pedro afirmou em 2 Pedro 1,16. Então isso ocorreu no 7º dia, né? Porque Jesus esperou 6 dias depois, que ele tinha dito, né, que alguns não morreriam sem ver a sua glória. Então ele esperou 6 dias, então somente 6 dias depois, ou seja, no 7º dia, é que ocorreu essa representação da vinda de Cristo. A entrada triunfal de Jesus também em Jerusalém, e a paixão de Cristo em si, ela foi um período de 7 dias. Nesse 10º dia, quando o Deus diz lá em Êxodo 12, né, de 3 e 6, que no 10º dia separar o cordeiro para ele ser morto no 14º dia. Então esse 10º dia foi o dia em que Jesus entrou em Jerusalém, a sua entrada triunfal, conforme está lá no Evangelho de São João, capítulo 12, versículo 1, e que diz lá, né, que 6 dias antes da Páscoa Jesus estava em Betânia. E no dia seguinte está aqui, Jesus então, no dia seguinte, o que é que faz? Jesus então ele entra em Jerusalém, e nesse mesmo dia foi que Judas vendeu Jesus, né, e depois que vendeu procurou uma oportunidade de traí-lo, entregá-lo, e esperou até o 14º dia. No dia anterior, no 13º, foi quando Jesus celebrou a ceia, e no 14º dia ele morreu. Então no 15º dia ele estava sepultado, aqui é a festa dos pães asmos, no 14º dia é a Páscoa, e o 16º dia, que é a festa das primícias, é a ressurreição. Mas se você observar, a partir do dia 10,
nós temos aí quantos dias? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sétimo dia ocorreu a ressurreição de Jesus. E a ressurreição de Jesus, ela é o símbolo dos mortos em Cristo e a certeza de que todos que morreram em Cristo ressuscitarão, porque Jesus ressuscitou. Que se Jesus não tivesse ressuscitado, era vã a nossa fé. Então a própria ressurreição de Cristo ocorreu no sétimo dia da paixão. E aí, mais uma vez, o próprio Jesus, por 2 vezes aqui, mostrou que ele estava sendo obediente ao padrão divino, ao esperar 6 dias para representar a sua vinda, e também a sua paixão durou, desde a sua entrada em Jerusalém até a sua ressurreição, também 7 dias. E esse padrão também nós vimos no livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse, há 7 igrejas, e a 7ª igreja que é Laodiceia, que é a igreja que vai enfrentar o juízo, o julgamento final, né? O povo do juízo final, que representa todo o povo de Deus que está vivendo no mundo desde 1844. Não só adventista, mas todo o que é povo de Deus que está aqui no mundo, eles fazem parte dessa última igreja de Laodiceia. E o Apocalipse, o interessante é notar que essa convergência do 7º selo, a 7ª trombeta e a 7ª taça, todos convergem para o fechamento da porta da graça e concluindo com a vinda de Jesus. No 7º selo há um silêncio, porque encerrou o trabalho no santuário, então a porta da graça se fecha. Na 7ª trombeta informa que o véu do templo celestial se rasga, então é visto lá dentro, né, a Arca da Aliança, e então há vozes, raios e trovões indicando que encerrou lá a obra do santuário celestial, assim como o silêncio indica que terminou o trabalho, né? Terminou o trabalho do ministério de Cristo. A 7ª trombeta informa que foi visto a Arca do Santuário dentro do lugar santíssimo, assim como ocorreu quando Jesus morreu aqui na terra, de que o santuário se abriu, indicando o fim de todo o serviço aqui terrestre. E a 7ª trombeta indica o fim do serviço de intercessão de Cristo no santuário celestial. E na 7ª taça, então, é o castigo final, né, a última praga, e quando ele diz feito está, ou seja, né, acabou, terminou, sai uma voz do santuário do lado do trono, que fica no lugar santíssimo, também aqui indicando o fim, né, o fim e o fechamento da porta da graça, e todos os 3 então envolvem a preparação então final para a volta de Cristo. Tudo isso ocorre no 7º evento, depois de 6 ocorre no 7º. Esse é o padrão que Deus estabeleceu. E porque então nós não entendemos que esse padrão está também relacionado aos 6.000 anos. 6.000 anos do pecado no mundo, e o 7º milênio, que será 1.000 anos no céu. Então fecha aí o padrão divino que ele quer nos informar. Eu poderia ainda acrescentar, quando Jesus esteve com a mulher samaritana, quando disse que ela já teve 5 maridos e o 6º que ela estava não era seu marido, nesse momento Jesus se apresenta então como o 7º homem da vida dela, o que ela precisa, né? Ele se apresenta ali como esse 7º homem, aquele que vai realmente trazer a solução, ou seja, a salvação para a sua vida. Então, mais uma vez, esse padrão aqui na história da mulher samaritana não seria uma mera coincidência, mas mostrando que o 7º é o 7º da salvação. Então, tudo isso nós podemos ver que a cronologia então está certa. Está certíssima. No ano 1, que foi o ano da criação de Adão, quando nós somamos, acrescentamos 4.000 anos, nós chegamos ao ano 4001. No ano 4001, então, foi o ano 31. E nesse ano 31 ocorreu a morte de Cristo, no início do ano. No ano 3.997, que foi o ano 27, foi o batismo de Cristo. O ano 4000 foi o ano 30, foi o ano o ano 30 aí que antecede, né, a paixão, já no seu final, porque a semana da paixão mesmo ela ocorre no início do ano 4001, que é o ano 31. Foi conforme a profecia de Daniel, né, representa aí a metade da semana, da última semana da profecia de Daniel, das 70 semanas. E tem um texto do Espírito de Profecia de Ellen White que ela diz o seguinte no livro Grande Conflito, página 328, né, que também é o mesmo texto do livro Cristo em seu Santuário, página 56. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Daniel 9:27. No ano 31 da nossa era, 3 anos e meio depois do seu batismo, nosso Senhor foi crucificado.
Com o grande sacrifício oferecido sobre o Calvário, terminou aquele sistema cerimonial de ofertas que durante 4.000 anos havia apontado para o Cordeiro de Deus. Então, ela deixa claro aqui que ocorreu no ano 31 a morte de Cristo, e nesse ano, então, 4.000 anos se passou desde que esse sistema cerimonial que Deus estabeleceu lá no Éden, com a morte do primeiro cordeiro e com a pele daquele cordeiro vestiu Adão, e então ali instituiu esse cerimonial até que Jesus viesse. 4.000 anos depois, Jesus veio, morreu na cruz e acabou com esse sistema. Então aí deixa claro que é o mesmo que está em Êxodo 12, 3 e 6, né, de que o cordeiro seria separado no 10º dia para morrer 4 dias depois, né, 4 dias, 4.000 anos. Então, alguns que entendem que Jesus pode voltar no ano 27, porque nesse ano ocorreu o batismo de Jesus, e alguns textos, usando alguns textos de Ellen White, de que no batismo fez 4.000 anos. Mas nós precisamos entender, né, também um contexto bíblico, e o contexto bíblico ele relaciona com a morte do Cordeiro 4 dias depois. Então aí entendemos os 4.000 anos, ele se fechou na cruz no ano 31. Logo, se nós somamos 31 mais 2.000 para fechar o ciclo, né, dos 6.000 anos, então nós chegamos ao ano 2031. Isso por volta aí do mês de abril, não é de acordo com o calendário gregoriano que nós estamos, né? 1º de janeiro, que quando começa 2031, mas de acordo com o calendário bíblico é entre final de março e começo de abril, que o mundo começou na primavera no hemisfério norte, e aqui para nós no hemisfério sul é o outono. Então nós estamos cientes dessa cronologia que realmente os cálculos indicam, e até as mensagens que estão sendo pregadas. Só para reforço, percebam que nessa cronologia de Babilônia, nós vimos que o dilúvio, a arca, quando pousou num dos Montes Ararat, foi no dia 17 do 7º mês. E esse dia 17, se nós adotarmos, entendermos no calendário fixo, aonde a história deixa claro de que a queda de Babilônia, conforme a tabuleta, né, de Nabonido, que ele nos informa lá, que a Babilônia caiu lá entre o dia 16 de Tishri, né? Ele, na tabuleta, né, das crônicas de Nabonido, informa 16 de Tashrito, né, porque na linguagem babilônica aqui deu origem ao esse mesmo nome de Tishri ou Tishri, conforme os judeus usam. E mais que a queda de Babilônia, né, a morte de Belsazar ocorreu à noite, a invasão realmente ocorreu à noite, então aí já era o dia 17. E foi o dia 12 de outubro, quando ocorreu então a queda de Babilônia, 12 de outubro. Adotando um calendário fixo, nós vamos entender que a arca também pousou no dia 12 de outubro. E no ano 2030, informa a cronologia, também judaica, que informa lá claramente que a Torre de Babel, a cidade de Babel, né, eu creio que uma das primeiras cidades, e aí no caso ela foi construída por Nimrod como um desafio a Deus, né, também. Ele era um homem que ele, digamos assim, ele peitava a Deus, né, ele como se encarasse Deus face a face, como se fosse um Deus, de Deus para Deus, né. Veja a arrogância do homem. Então nessa campina ele fundou a primeira cidade aí de Babel, que deu origem à Babilônia, e posteriormente é que ele faz a Torre de Babel dentro da cidade de Babel, porque Babel é a cidade, né? A torre é que ele fez dentro da cidade. E isso ocorreu no ano 2030, ou seja, 20 anos depois do nascimento de Abraão. Abraão nasceu no ano 2010 e 20 anos depois, 2030. Vimos que a descoberta da América por Cristóvão Colombo ocorreu no dia 12 de outubro, então também aqui é 16 de Tishri, 12 de outubro do ano 1492. E um detalhe interessante, eu até digo assim, né, alguém lá em cima está brincando com os números, mas o nosso Deus, ele não brinca, né, ele faz as coisas certas e sérias. Isso aqui é para nos deixar uma mensagem. Da queda da Babilônia literal para o ressurgimento da Babilônia mística, representada aqui pelos Estados Unidos, que tem um domínio do mundo, né, como Babilônia mística espiritual, e através dos seus valores, costumes, ideais, ideologia e tudo mais, a política, a economia que domina o mundo. Então essa nova Babilônia, ela ressurgiu aí 2030 anos depois. Observe que a Babilônia
a primeira Babilônia, né, em Babel, ela surgiu no ano 2030. Da queda de Babilônia para o descobrimento da América são 2030 anos, do ano 539 a.C. até o ano 1492. Se nós usarmos o cálculo AM, né, ou seja, desde Adão, desde a criação, desde o ano 3432 até o ano 5462, dá exatos 2030 anos. Então, nós podemos aí também ver um padrão de números. Esse padrão nos leva a concluir que o ano 2030, então, será o fim da Babilônia, o fim do fechamento da porta da graça, o fim de toda oportunidade. E aí começa, então, o juízo de Deus através das 7 últimas pragas, antes da volta de Jesus, né? Aqui a porta da graça, ela se fecha antes da volta de Jesus, quando vai ocorrer as 7 últimas pragas, a angústia de Jacó para o povo de Deus, a grande tribulação para o mundo com as pragas. Então vai ocorrer nesse período aí, entre o fechamento da porta da graça e a volta de Jesus. E esse mesmo ano, 2030, nós podemos também ver, através de outro cálculo, que também chega ao mesmo resultado. Deus deu 1960 anos para o judaísmo, a partir do chamado de Abraão até o fim de Israel como nação, né, como povo de Deus. Deus rejeitou o judaísmo como representante de Deus no mundo, uma vez que eles desobedeceram e não cumpriram o propósito de Deus durante todo esse período. Então houve a rejeição de Israel como povo de Deus. E agora, no lugar de Israel, Deus coloca ou institui ou deixa os cristãos. E os cristãos são cristãos de todas as nações, povos e línguas. Então, se Deus deu 1960 anos ao judaísmo, e entender que se ele der esse mesmo período ao cristianismo, então vai terminar em 2030. Você soma 1960 mais... vamos usar a calculadora, né? Eu tenho o ano 70 mais 1960. Então eu vou chegar ao ano 2030, conforme nos mostra aqui a calculadora. Então, entender que Deus trabalha com um padrão, então o mesmo padrão que ele deu para o judaísmo, ele vai dar ao cristianismo. E aí, então, chega ao fim a obra do Evangelho, né? O Evangelho que foi pregado, lá representado pelo cavalo branco, chega ao fim, então, no 7º selo, o silêncio no céu, o fechamento da porta da graça, no ano 2030. Então, essa cronologia, nós podemos, então, cada vez mais ter certeza de que os cálculos estão certos e que nos resta pouco tempo para a reta final. Isso nos enche o coração de alegria, saber que vamos para o nosso lar, voltar, né? Porque viemos de lá, como o nosso Criador nos fez, então nós somos dele e voltaremos para ele. E nos enche de alegria saber que o nosso Jesus vem nos buscar, para que onde ele está, nós estejamos com ele. Nós não queremos aqui que esse mundo se estenda mais, que estique mais, que Jesus não venha. De qualquer coisa que podemos desejar aqui nesse mundo, o céu é muito melhor. E o que Deus tem para nos dar supera muito mais a qualquer coisa aqui nesse mundo. Então, não tenhamos desejo nenhum de ficar aqui, mas façamos o que ele mandou fazer. Ele expressou o desejo dele para vir nos buscar, para que onde ele estiver nós estejamos com ele, que a vontade dele é essa, que nós estejamos com ele. E ele expressou isso dizendo que o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. O que é o fim? É o fim quando nós vamos subir para morarmos com ele. E para que isso aconteça, ele disse que o Evangelho será pregado. Ele não disse que eu que tenho que pregar em todo mundo, quem vai pregar é ele. O que eu preciso ser é apenas um instrumento nas mãos dele, um missionário para que contribua nessa evangelização do mundo e assim demonstre o nosso desejo e interesse de que Jesus venha e venha logo e venha nos buscar. Então, esse tempo nos dá essa certeza e nós nos desejamos estar mais e mais preparados, agindo como verdadeiro missionário em todas as nossas atuações. Se você estuda ou trabalha, se você é em casa ou na rua, ou você é um profissional ou é um leigo ou ainda está se preparando, mas tudo, com qualquer que seja suas atividades, lembre-se, você e eu somos um missionário de Deus colocado em qualquer lugar para que nós possamos então transmitir essa mensagem e o Senhor venha nos buscar. Que Deus abençoe a todos, e esse é o nosso desejo, a nossa oração, e é o nosso objetivo entender que nós estamos perto do fim. Nossa intenção não é marcar a data nem dizer o dia, a hora que Jesus vem.
Isso é saber que ele está vindo realmente, falta pouco tempo. Isso para nos deixar alerta e nos deixar também alegre e preparado para esse grande dia. Que Deus abençoe-nos a todos, em nome de Jesus.